Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário, onde acontece todos os dias, ao meio-dia, horário local, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma palavra Deus usa um irmão, uma irmã, para dar uma palavra ao teu coração, ao teu espírito. Amém? Seja grato por isso, seja grato por isso. É uma bênção, é aprender de Deus, é uma bênção ter um momento de comunhão com o Pai, um momento de intimidade, conexão, é uma bênção. E esse momento é um momento de bênção, bênção na sua vida. Então, abençoe a vida de alguém. Faça o ID, compartilhe esse link aqui, o link desse vídeo, mande para alguém que você conhece, que você não conhece, não importa. Mande, faça o ID, seja bênção na vida de alguém, seja bênção na vida de uma pessoa. Amém? Se você não pode mandar agora, não tem problema. Fica salvo, você pode enviar outro dia, outra hora, não tem problema. E não tem problema também, irei ler agora um versículo, se você está trabalhando, algo do tipo, só foque, preste atenção. Deus sabe a intenção do seu coração, então só preste atenção nesse momento agora, por mais que você esteja ocupado fazendo uma outra coisa, tá bom? Já deu tempo de você mandar esse link para alguém? E se você não mandou ainda, pode mandar, tá bom? Não se esqueça, mande. O que eu quero ler hoje fica em Efésios 5:18, diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Esse versículo aqui, nossa, eu acho isso muito bom, muito tremendo. A palavra de Deus, você pega um versículo, tem vários ensinamentos. Vários. Não vários ensinamentos. Não, é vários ensinamentos, sim. Existe uma única verdade, tá, gente? A palavra de Deus. Você não pode distorcer. É pecado distorcer. Mas você consegue aprender várias coisas com um único versículo. Deu para entender? Não sei se eu me expressei certo. Mas você pode aprender várias coisas. A palavra de Deus é cheia de sabedoria, cheia de riqueza em conhecimento. Amém? Cheia de riqueza. Então, ela ensina uma coisa e ela ensina uma outra coisa também naquele versículo e ensina uma outra coisa também dentro daquele versículo. Eu acho engraçado que uma vez eu e o pastor Márcio, na mesma semana, fizemos um maná, usamos o mesmo versículo, ele deu um ensinamento, eu dei um outro ensinamento daquele mesmo versículo. Isso é tremendo, a palavra de Deus é rica em conhecimento e sabedoria, então ela traz vários ensinamentos. Não são várias verdades, amém? São um único versículo, ele é rico em sabedoria e conhecimento e você aprende muito com aquela verdade, amém? Com aquela verdade. 5:18, deixem-se encher pelo Espírito. O que eu quero falar hoje é um ensinamento sobre o pecado. Tirando desse versículo aqui, eu quero falar sobre o pecado, desse versículo que a gente leu. Que a gente não entende muitas das vezes que, como cristão, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. A gente não entende. Às vezes a pessoa está lá na igreja, ela vai na igreja no domingo, só lê a Bíblia pouco na semana, lê 3 vezes na semana, ora 2 vezes na semana. Ela está ali uma pessoa morna. A Bíblia diz para você se encher do Espírito. Gente, encher. Eu até dei um exemplo de um copo essa semana, eu mandei um áudio, que existe um copo cheio, um copo vazio, um copo pela metade.
O copo cheio, transbordando, tem que ser aquele cristão de verdade. Ser um copo cheio do Espírito Santo, transbordar, transbordar, transbordar. É sério, através de suas atitudes, de tudo. Você tem que ser cheio do Espírito e buscar isso. Isso é um copo cheio. E eu já vou entrar falando do pecado. Um copo pela metade é essa pessoa que eu citei, que ela até se aproximou de Deus várias vezes e tudo mais, até ouve de Deus, mas não obedece. E o copo vazio é a pessoa vazia do Espírito. Vamos lá, vamos falar do pecado. A gente tem que entender que existem 3 tipos de pessoas e você é uma delas. Você é uma desses 3 tipos. Eu sou uma desses 3 tipos. Todo mundo se encaixa em um desses 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa, vamos falar do copo de novo, um copo vazio, a pessoa vazia do Espírito. Vazia do Espírito. Tem como uma pessoa que frequenta a igreja ser vazia do Espírito? Tem. Tem como uma pessoa do mundo é vazia do Espírito também. E existe a possibilidade da pessoa da igreja ser vazia do Espírito. Vou dar um exemplo do Velho Testamento também. Mas uma pessoa vazia do Espírito, relacionada ao pecado, ela não enxerga o pecado como pecado. Então, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que ora, tem como você orar errado, tem como você buscar errado, sim. Já vou citar isso. Aí é aquela pessoa que tem o próprio pensamento. Ela peca, não vê aquilo como errado, não vê aquilo como pecado, e ela pode até mesmo ler a Bíblia e defender o pecado dela pela Bíblia. Essa pessoa está vazia. Está vazia. Então a gente tem que se cuidar, gente. De verdade. Ah, leu a Bíblia, acabou, tá certo. Não. Orou, ixi, tá certo. Não. Então a pessoa vazia do Espírito, ela pode até mesmo buscar a Cristo, mas sempre ficar com o mesmo pensamento, sempre defender os pecados dela com a Bíblia, ou até mesmo não enxergar o erro como erro. Eu conheço uma pessoa que ela frequentou a igreja, hoje em dia não está frequentando mais, ela frequentava a igreja, ela orava, isso é sério, gente, ela lia a Bíblia, ela frequentava a igreja, fazia tudo que, ora, lê, frequenta a igreja, top. Ela tinha conversando comigo, né, ela tinha um pecado e ela não via aquilo como pecado. Não via. E eu podia falar com essa pessoa, cara, tudo. Ela não via, ela não enxergava aquilo como eu. Você entende? E é uma pessoa que frequentava a igreja. Cara, isso é loucura. Mas sim, isso existe. O pessoal do Velho Testamento, sei lá, ficou 90% do Velho Testamento, não sei, eu acabei de inventar esse número, mas boa parte do Velho Testamento as pessoas só fazia cagada, só fazia erro e não via que era erro, não via. Deus usava Moisés, mostrava até mesmo, as pessoas tinham contato com Deus. Caraca, então você tem contato com Deus, acabou. Não, elas pecavam, erravam, não enxergavam aquilo como errado, não enxergavam aquilo como pecado. Eram pessoas que, por mais que estavam próximas, estavam distantes verdadeiramente. Esse é o primeiro tipo de pessoa. A pessoa que peca é a pessoa que não enxerga aquilo como erro. Você pode ser até uma pessoa que vai na igreja, mas você tem que tomar cuidado. Quando você lê a Bíblia, você tem que esvaziar de ti, esvaziar de você, esvazio de mim. Deus, me guie em toda a verdade, não é o que eu penso, é o que a tua palavra diz, não é o que eu acho. Às vezes a pessoa lê com o próprio... Ixi, gente, tem como errar de várias maneiras. A pessoa lê, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa... Deus me livre, não seja esse tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que é o copo pela metade. Ela se aproximou de Cristo e Cristo mostrou os erros para ela. Só que ela escolheu o erro. Não seja esse tipo de pessoa também. A nossa carne, a natureza pecaminosa, nós tendemos para o mal, tendemos para o errado, pecamos. E a nossa carne, a nossa natureza gosta do pecado. Só que a gente tem que ir contra a nossa natureza. Contra. E a gente só enxerga os nossos erros através do Espírito Santo. Então aquela pessoa que é o copo pela metade, ela se aproximou de Cristo em algum momento. Cristo mostrou o erro para ela. Ela chegou de frente do erro, só que ela não quis soltar o erro. Ela se apegou ao pecado, se apegou aquele erro e falou, não, eu não vou soltar. Ela agiu pelo que ela sentia, ela agiu pela emoção, ela agiu pela carne. Ela andou pela carne. Esse tipo de pessoa
É muito perigoso. Tem pessoas que não veem o pecado, e já é errado, mas quando você enxerga aquilo como erro e não tenta e não batalha contra ele, você está mais errado. É mais errado, porque você enxergou aquilo como erro. O Espírito Santo te mostrou, você tem uma responsabilidade de lutar contra aquele pecado, de batalhar contra aquele erro. Você tem essa responsabilidade com a força de Deus, com a capacidade de Deus. Então, se ele te mostra um erro, você se apega àquele pecado, não quero largar isso. Deus, você pede para Deus transformar seu coração, todas as áreas, e chega uma área e você fala, não, Deus, essa área aí não. Essa área aí não. Esse pedaço aí não. É pior você ver um pecado seu e escolher não batalhar contra ele do que você não ver. Porque se você não vê, você está distante de Cristo. Agora, quando você se aproxima e vê, você tem uma responsabilidade, batalhar contra ele. Esse é o copo pela metade. Agora vamos falar do copo cheio, que espero que seja você. Amém? Copo cheio do Espírito Santo. É uma pessoa que não erra? Não, não é a pessoa que não erra. É a pessoa que enxerga os erros e não se apegam a esses erros. Batalham contra eles. Fala, ó, Espírito Santo, ó, isso daqui é um pecado que o Senhor me mostrou. Eu não enxergava aquele errado. Mas eu sou tão apegado a ele, tira isso de mim. Tire de mim, Deus, esse pecado aqui, eu tenho prazer em fazer, em praticar esse pecado, em cometer, sei lá. Eu tenho prazer. É um mandamento seu, Espírito Santo. É errado isso. É um mandamento não fazer isso. É um mandamento seu. Eu quero ter o caráter de Jesus Cristo. No caráter de Jesus Cristo não há isso. Então me transforma, me muda. Tira isso de mim. Me ajude a batalhar. Me enche da tua graça, do teu Santo Espírito, que eu possa vencer esse pecado. Que eu possa batalhar, vencer, regaçar, que eu não possa ter prazer nele, que eu possa ter nojo dele. É a pessoa cheia do Espírito, é o copo cheio. Não é aquele que não erra, é aquele que erra. Mas ele fala, vai buscar Deus. Deus, me ajude a batalhar contra isso, me ajude a vencer isso. Eu quero. Ele anseia, deseja mais e mais por Deus. Deseja sair do pecado. Amém? É isso que eu queria falar desse versículo aqui. Se encham do Espírito. Aí eu quis falar do... O Espírito Santo colocou, né, ao meu coração para falar do pecado. Esse Espírito relacionado ao pecado. Se enche do Espírito. Ele me deu o entendimento de copo, ele falou sobre isso comigo. Se enche. Aí fui falando pecado. E ele interligou. Não veio de mim. Amém? Eu achei tremendo. Todo mundo que dá aqui a palavra aprende muito com Deus, aprende muito com a palavra dele. Ele nos ensina, ele prega para nós e nós repassamos. Isso é tremendo. Então, não se esqueça, estar aqui, ouvir a palavra de Deus é uma bênção. Amém? É uma bênção. Eu vou fazer uma oração por você. Então, feche seus olhos nesse momento. Amém? Deus, obrigado por esse momento que aprendemos do Senhor, que o Senhor falou conosco, o Senhor falou o nosso coração, o Senhor falou o nosso espírito. Muito obrigado pelo aprendizado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós entendemos hoje que devemos ser cheios do Espírito. Não vazio do Espírito, não pela metade, um copo pela metade, mas um copo cheio, Pai, transbordar de Ti, através das nossas atitudes, através da nossa boca, de tudo que a gente faça, que a gente possa transbordar o Senhor, transbordar o caráter de Cristo. Obrigado, Pai, nos ajude a enxergar os pecados em nossas vidas e não parar aí, não só enxergar, mas batalhar contra eles, porque é errado você enxergar um erro e não lutar contra ele, você se apegar a ele, você abraçar e ficar nele, mesmo sabendo que aquilo é errado. Nos ajude a não sermos um copo pela metade. Nos ajude também a não ser um copo vazio do Espírito, não ver o pecado como o pecado. Tire isso de nós, Pai. Nos ajude a enxergar cada erro em nossas vidas. Cada erro, Pai. Todo tipo de pecado que nós cometemos, que nós não enxergamos como erro ou pecado, nos mostre para nós nos arrependermos, buscarmos a mudança, batalhar contra o erro, batalhar contra o pecado com a Tua capacidade, com a Tua graça, com o Teu poder e vencer, sair vitorioso, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, que não sejamos copo vazio, que não sejamos copo pela metade, mas sim cheios do Espírito. Nos mostre, Pai, cada erro e nos ajude a vencer cada um deles com a Tua graça. Vencer o pecado com a Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, Pai.
Muito obrigado por esse momento, Pai. Você que está enfermo aí, que está me ouvindo agora, seja curado. Deus quer a tua cura. Ele quer. Creia. Creia no nome de Jesus. Você precisa crer. Ele quer a tua cura. Oh, papai. Ele quer a tua cura. Creia, você já está curado. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém? Até uma próxima oportunidade e amanhã, ao meio-dia, outro maná diário, uma pessoa, Espírito Santo usando ela para falar ao teu coração, ao teu espírito. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.